não sou. Alguma pergunta até agora? Pronto. Oi, Maíra, você está aí com uma carinha de quarentena? Cadê o seu sorriso? Pessoa, você perguntou se alguém tem alguma pergunta. Você falou Oi, que normalmente o tatu canastra tem um filhote, 2 filhotes, né? Ele tem algum outro tipo de hábito durante o prenhez? Tipo, ele faz um abrigo, algo assim? Não, ele utiliza os próprios túneis, né, que ele possui. Ele tem túneis difíceis de encontrar, esses túneis dele, sabe? Você acha... Não, claro, você vem andando e vê um buraco enorme assim no cerrado e fala, pô, isso aqui quem fez foi o tatu canastra, mas aquele túnel ele se dicotomiza, ele é profundo, ele é grande e ali ele se abriga, né? Dentro desses túneis subterrâneos, evidentemente, e que ali ele é o local não só de abrigo, mas de proteção e aonde ele costuma parir os filhotes também, a fêmea, naturalmente, né? Entendi. Tá bom, obrigada, professor. De nada. Então, beleza. Gente, eu vou precisar... Não vou precisar, não. Mas que a gente tem tanta coisa para falar. Então, aqui só algumas fotos do ambiente mostrando os campos de cerrado, um campo limpo. Existem milhares de plantas que florescem e a maior parte delas é fogo dependente. Elas dependem de um regime de fogo, não de incêndio, mas de um regime de fogo para que haja rebrota e que haja floração uniforme. Isso é um outro assunto, mas, na verdade, o cerrado é um ecossistema com características fantásticas, em que o fogo, na justa medida, ele coevoluiu. O fogo que vem do raio, né? Um raiozinho, bateu um raio na época de chuva, aí queimou um jardinzinho ali, aí vão queimando aqueles jardinzinhos esparsos, e isso colabora na ecologia e na dinâmica, na harmonia do cerrado. Posso falar sobre isso em um outro momento. E dentro desse ambiente encontra-se uma fauna vasta de aves, répteis, mamíferos, vertebrados, invertebrados de grande variedade, dentre eles um ícone da fauna brasileira, que é o lobo-guará, o Chrysocium brachyurus, né? Então, o lobo, na verdade, ele tem uma ampla distribuição no Brasil. Ele abrange, inclusive, dentro da sua área de distribuição, ecossistemas como o Pantanal, como a Mata Atlântica, mas a sua maior concentração de indivíduos se dá no Cerrado. E ele é um grande dispersor de sementes. Na verdade, o lobo-guará é um plantador de florestas. Florestas, quando a gente fala de ambientes, sejam eles campo sujo, campo limpo, cerradão, cerrado stricto sensu, né? Vários ambientes de cerrado, porque ele se alimenta não só das pequenas presas, como roedores, como pequenos invertebrados, como pequenos vertebrados de forma geral, mas também dos frutos que se disponibilizam, que o ambiente disponibiliza ao longo do ano. Então, ele se alimenta principalmente de frutas ácidas. Esse conhecimento, o Wolf Bartmann, que eu trabalhei com ele, né, ele levou para os zoológicos esse conhecimento adquirido no âmbito do campo, nas primeiras pesquisas, né, porque ele se alimentava... Hoje se sabe que ele se alimenta de dezenas e dezenas e dezenas de frutos, mas a percepção dele de alguma fruta, como a fruta do lobo, fez com que o zoológico de Dortmund implementasse também frutas cítricas na alimentação desse animal. Essa é uma fêmeazinha, uma jovem, ainda fotografada na época que não existia câmera digital, mas esse já é um animal fotografado mais recentemente. Mas é preciso entender uma coisa: o lobo-guará é um animal
de hábito predominantemente crepuscular e noturno. Então, você deparar com um lobo com uma luz como essa foto foi feita às 8h20 da manhã, você tem que estar anos dentro no cerrado trabalhando para poder ter essa chance, porque acontece assim, as primeiras, ele começa com as suas patas longas, que dão a ele uma grande mobilidade, uma elegância para se movimentar nesses campos do cerrado. Ele começa a sua atividade no crepúsculo, ou seja, nos últimos, no entardecer, e se estende nas primeiras horas do dia, que pode cessar logo logo na alvorada, mas pode, quando o pesquisador tem um pouco de sorte, conseguir pegar as primeiras horas do dia, ele ainda caçando, principalmente, se movimentando, né? Nós estamos fazendo um documentário sobre ele, tá, lentamente, mas hoje nós temos quantidade de informação e imagens filmadas do lobo-guará suficientes para fazer um bom documentário sobre ele, e ele está dentre as nossas listas de prioridades, né? E, enfim, é um animal. Reparem as orelhas do lobo, né? Que tem a pelagem, inclusive, ela segue o mesmo, vamos dizer assim, aquele raciocínio analogamente, né? As corujas têm uma face que converge muitas vezes o som para o aparelho auditivo, mas eu hipotetizo que a distribuição desses pelos na orelha do lobo também possam favorecer. Tem uma audição incrível, um faro incrível, e, enfim, um período de gestação que gira em torno de 65 a 67 dias, e no Zoo de Dortmund também, na década de 80, porque o Wolff era um dos maiores conhecedores do lobo, ele colocou uma pequena câmera na época e mostrou que o macho ajudava nos cuidados parentais, inclusive lambendo os filhotes no momento do nascimento, e mudou completamente os parâmetros de criação em cativeiro do lobo-guará, porque se pressupunha que o lobo tinha um comportamento muito semelhante ao tamanduá-bandeira, ou seja, as fêmeas tinham que permanecer absolutamente sozinhas com o filhote, porque senão o lobo poderia causar dano a esses filhotes, né? Com a experiência de Dortmund, e outros zoológicos adotaram essa experiência, concluiu-se que o lobo ajuda na socialização dos filhotes nos primeiros momentos da vida desse filhote, e muitos zoológicos passaram a manter o casal unido, não só durante o período de gestação, mas com a socialização desses filhotes também. Isso não existia no passado. Como não existia no passado também, não existia no passado a possibilidade de se criar vários abrigos dentro do mesmo recinto. Isso é muito importante. A reprodução do lobo-guará se iniciou no Zoo de Krefeld, na Alemanha, na década de 40. Minha memória não está me ajudando, alguma coisa em torno de 1944, 1947. E eram recintos muito simples, mas o que eles faziam eram vários abrigos dentro do mesmo recinto, ao invés de um só, porque os vários abrigos minimizam a possibilidade da fêmea exercer o canibalismo com os filhotes, ou seja, no momento que ela se estressa, né? Você vê aqui no Rio, por exemplo, joga um time de futebol, bou, 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 aquela barulho. Do abrigo, ela pode falar, não, aqui eles estão protegidos e tal, e esses múltiplos abrigos favorecem o sucesso reprodutivo. Esse é um filhote de lobo no zoológico, um zoológico que eu fotografei, e que mostra uma pelagem um pouco distinta do adulto, né? Que é mais avermelhado do
da voz, né? Então, a última vez que eu tive na canastra, eu filmei pela primeira vez, eu acredito que deva ser inédito essa filmagem, porque eu filmei o lobo macho vocalizando no final da tarde e possivelmente tentando fazer o contato com alguma fêmea. Então, oh, 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 eu não sei imitar, desculpa. Sendo parasitas gastrointestinais desse lobo, já coletamos mais de 100 amostras. Né? Professor, desculpe interromper, mas a sua fala cortou um pouco. Quando? Quando estava falando da vocalização deles. Não, então, a última expedição que eu fiz à canastra, eu estava focado no lobo, focado. Não era o período do pato mergulhão reprodutivo, eu estava focado no lobo. E eu consegui filmar, inclusive, ele vocalizando no crepúsculo, muito possivelmente tentando fazer com que uma fêmea responda. Existem estudos, né? Muitos estudos, a Procarnívoros tem, o ICMBio, uma frente que vem estudando o lobo-guará na Serra da Canastra, principalmente, mas nada impede que nós venhamos a dar nossas contribuições, e a gente, conforme eu disse, a gente já está um trabalho que envolve aluno de graduação, hoje a mestranda Daphne Schellitz. A gente tem aí mais de 100 amostras de lobo-guará coletadas durante períodos distintos, estações distintas, seja verão, inverno, então, tentar entender um pouco dessa dinâmica parasitária nesses animais, que inclusive têm a possibilidade de interagir com cães domésticos nos limítrofes, né, das unidades de conservação, no caso da canastra. Né? Esse era um lobo que a gente era um fim de tarde, estava trabalhando com os brigadistas, eles estavam finalizando um acero para que uma fazenda que confrontava com o parque queria fazer uma queima controlada, e a fumaça acho que acordou ele falou, não, vou embora daqui. E aí ele foi. Mas, enfim, são muitas as histórias, né? Eu poderia passar a noite aqui falando do lobo-guará, mas a gente tem tantos animais para abordar que eu peço desculpa de estar indo tão lentamente, mas é a vontade de dividir com vocês um pouco do conhecimento. Essa planta chama Solanum lycocarpum, e ela é conhecida como lobeira, e esse fruto, né, a fruta do lobo, o fruto do lobo, é uma dos frutos mais, vamos dizer assim, atraentes para o lobo-guará. Então, assim, o lobo ele é um andarilho, né? Conforme vocês viram, e ele vai buscando forragear aquilo que o ambiente oferece. E, para isso, é muito fácil para a gente que trabalha no campo reconhecer, do ponto de vista dos vestígios, né, as fezes do lobo-guará, porque assim, inúmeras sementes, e principalmente a semente da lobeira, tá vendo? Da Solanum lycocarpum, essa semente, ela está muito frequente nas fezes do lobo. Você pode encontrar pelos, você pode encontrar patas de aves. Eu filmei isso uma vez, ele perseguindo uma perdiz, e ficou muito bonito, está no vídeo do Pato Mergulhão que eu publiquei em 2009. Mas ele se alimenta muito de sementes, né? Perdão, de frutos, e a presença dessa concentração de sementes da lobeira nas fezes, você não precisa ter dúvida que você está lidando com as fezes do lobo-guará. E, claro, as ameaças são enormes, né? A perda de hábitat, o contato com as residências em que podem haver poluição, né? Restos de alimentos, né? O próprio lixo
que ele tem acesso, que pode vincular enfermidades, inclusive corpos estranhos, né? Os incêndios florestais, a destruição do hábitat, o atropelamento, existem muitas causas, e a perda de hábitat. Veja bem, essa fotografia é uma foto de uma monoatividade, ou seja, um plantio que iria ser feito aqui, fosse ele de soja, de milho ou qualquer outro grão, mas é que a monoatividade ela modifica drasticamente aquele ambiente, aquela paisagem que a gente comentou inicialmente, com milhares de plantas, que favorece uma biodiversidade que esteja ali interagindo. Então, é de se supor que os animais não vivam de energia cósmica e, portanto, em ambiente muitas vezes percorrendo caminhos que os levam até rodovias pavimentadas, uma tristeza. Então, você vê a modificação, essa é uma fotografia que eu fiz de helicóptero também, mostrando plantios, né? O plantio monoatividades, aqui no caso do café, enfim, mas quando você retorna para um ambiente protegido, é preciso que saibamos que os campos limpos praticamente não existem mais, os campos limpos de cerrado, fora de unidade de conservação, porque eles viraram todos eles, a partir das novas fronteiras agrícolas na década de 60, eles viraram todos eles locais para monoatividades, seja da soja com as sementes selecionadas para o cerrado e assim por diante. É evidente que é necessário que haja progresso, mas um progresso sustentável. Isso é suicídio. E muitas vezes com a nossa balança comercial não levando nenhuma vantagem sobre isso, mas é outra questão. E dentro desse ambiente, dessa fauna carismática, maravilhosa, fantástica, eu encerro aqui as primeiras considerações sobre o lobo e vou falar um pouquinho com vocês sobre o tamanduá-bandeira. Nossa, o tamanduá é um dos bichos mais fascinantes que vocês podem conhecer. Também é um animal que ele é tanto diurno quanto noturno. A gente chama um animal diuturno. E o tamanduá-bandeira, o nome científico Mimercófaga tridáctila, ou seja, mimercófaga significa comedor de formiga, tanto que na língua espanhola e nos países de língua espanhola ele é chamado de osso formigueiro, né? Ou, enfim, de um urso formigueiro, que nada de urso ele tem, ou seja, um urso comedor de formiga. Na verdade, como eu bem falei, todos esses bichos, tamanduás e tatus, pertenciam à antiga ordem Xenarthra e hoje são categorizados na superordem Xenarthra e os tatus na ordem Cingulata e os tamanduás e preguiças na ordem Pilosa. Reparem vocês que é um animal com um focinho longo, possui um olfato altamente desenvolvido, então, para nós nos aproximarmos com a delicadeza, a ética necessária para desenvolver nosso trabalho de pesquisa, para nós podermos capturar imagens, é preciso reconhecer muito bem a biologia dele e algumas estratégias de campo. E esse reconhecimento vai muito pelo olfato, né? Porque para onde o vento estiver tocando, aonde você se posiciona, você pode ser denunciado facilmente, ele te perceber com certa facilidade. O tamanduá-bandeira, ele é um animal de hábito solitário, existem os territórios, existem áreas de interseção de território, principalmente entre machos e fêmeas, né? Eu já consegui visualizar no mesmo plano, na mesma paisagem, 3 tamanduás-bandeira uma única vez na minha vida, né? Dentro do mesmo espectro de um olhar, vamos dizer assim. E o mais comum é nas primeiras horas da manhã e ao final da tarde, para que nós visualizemos esses animais, porque existe algo muito importante nós reconhecemos, que é a economia da natureza.
economia energética. Quando o sol está muito forte, lá para o meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, poucos animais se favorecem desse momento. A maior parte da fauna fica quietinha, ela diminui as suas atividades, né? E não é diferente com o tamanduá-bandeira. É um animal que tem um período de gestação de 190 dias, dando à luz normalmente a um filhote, mas pode dar à luz também a gêmeos. Esses filhotes permanecem nas costas da mãe até em torno de uns 3 meses de idade, quando ele começa a ensaiar os primeiros passos no solo. Então, a qualquer perigo, a mãe baixa, ele sobe no colinho, no docinho da mãe, e ali ninguém chega, né? Quem é que vai chegar para mexer com o filhote da mãe tamanduá? Olha isso, graças a Deus, né? Então, ele permanece ali, esse já é um filhote, muito provavelmente com mais de 5 meses de idade, já começando a criar suas próprias. Ali ele aprende a ser tamanduá, né? Ele aprende e vai vendo que a questão do comportamento já intrinsecamente estabelecido na espécie, aquele comportamento já geneticamente impresso, mas existe também o comportamento adquirido. E ele vai aprendendo a ser tamanduá ali, né? Junto com a mãe. De vez em quando ele desce. E essa descida que ele dá é que torna o tamanduá-bandeira, quando filhote, possível presa por um grande predador, né? Se vamos falar um grande predador, hipoteticamente uma onça. Mas, regra geral, os tamanduás-bandeiras, depois de adulto, eles são animais de topo de cadeia que não são presa para ninguém. Né? E existem embates, né? Nós já vemos rastros de vestígios de embate de grandes animais nas estradas, mas o tamanduá-bandeira ele sabe se defender muito bem. Né? E, claro, dentro do equilíbrio do cerrado, o tamanduá-bandeira se alimenta principalmente de insetos, como cupins e formigas, mas esses cupins, as formigas também, as saúvas, formam grandes bolsões no fundo, na profundidade do solo, que favorecem árvores que são de raízes mais profundas, né? O cerrado é uma floresta invertida, pode-se dizer assim, né? As árvores têm copas menores, mas raízes muito profundas. Então, esses ambientes no mosaico que não possuem lajeados, rochas que impeçam a penetração mais profunda das raízes, favorecem a fitofisionomias do cerrado mais densas. Né? E tudo isso está num certo equilíbrio, ou seja, o fogo atua eventualmente sobre o cerrado, fazendo com que ocorra depósito de cinzas sobre a superfície do solo, favorecendo essas plantas que têm raízes mais superficiais, como as gramíneas. Então, o fogo muito frequente favorece o campo limpo. E dentro desse equilíbrio de fatores bióticos e abióticos, ou seja, entre o fogo, a água, a terra, o ar e a biota, isso tudo está interagindo. E o tamanduá faz parte desse equilíbrio. Esse é um videozinho, deixa eu ver se roda, um videozinho mostrando o alimento do tamanduá. Ele vem com a garra, uma das garras que ele possui mais fortes, e eles escarifica esses cupinzeiros, uma pena não estar rodando o vídeo, escarifica esses cupinzeiros, fazendo com que hoje um reboliço ali de larvas e insetos adultos, e ele com a língua pegajosa e comprida, longa, ele leva aquela língua ali na maior alegria, maior satisfação, e vai se alimentando desses invertebrados. E, com isso, ele se alimenta de milhares e milhares e milhares de indivíduos num único dia. Também isso faz a gente lembrar uma outra contribuição do meu amigo saudoso Wolf Bartmann, porque no século XX, principalmente até a década de 70 e 80, existia uma doença crônica nos tamanduás. A maioria dos tamanduás-bandeira de zoológico tinham uma diarreia crônica que os veterinários, nós veterinários, empiricamente e eventualmente tentávamos com certa frequência tratar com antibióticos, mas de uma forma não sem uma acurácia
tinha uma maior acurácia, né? Sem de fato nós sabermos o que estávamos tratando. Eu falo nós como profissão. E o Wolff percebeu, ele foi o maior especialista em tamanduá-bandeira no mundo, né? O zoológico de Dortmund era um zoológico especializado na conservação da biota neotropical. O Studbook do tamanduá-bandeira, ele era o manager. Então, ele percebeu, em 1981, com a primeira ida dele à canastra, ele percebeu que o tamanduá-bandeira, ele levava com a língua, ele não levava só os insetos, ele levava a terra também. É claro, né? Você chega aqui, mete a língua aí, você vai pinçar com a língua cheia de gosma, né? Da saliva densa, que você vai ali, aquela saliva densa vai levar só o inseto? Não, ali vai sujar com um pouco de terra. E ele foi lá no zoológico empiricamente e pegou, falou, cara, vou botar uma mãozinha de terra misturada nessa ração do tamanduá, ver o que acontece. E com isso se mitigou, houve uma redução drástica da diarreia crônica que acometia esse tamanduás-bandeiras na população desse zoológico, que foi copiada por muitos zoológicos do mundo inteiro, né? Então, se supõe, né, eu hipotetizo que, evolutivamente, os movimentos peristálticos ou algum elemento químico que possa existir, que possa, de alguma maneira, que coevoluiu esse processo, essa composição alimentar para essa espécie. É legal, né? A gente vê como o conhecimento de campo ajuda a gente no manejo e na clínica dos animais, né? Aqui um filhote todo molhado de uma área pantanosa que essa mãe passou. Aqui um filhote que eu deparei com esse filhote predado e praticamente impossível saber quem predou esse filhote. Mas o fato é que ele deve ter descido das costas da mãe e, nesse momento, ele pode ter sido predado, né? Aqui, um tamanduá-bandeira sobrevivente, repare essa mãe, ela tem a ponta da cauda, aquela cauda enorme que dá o nome de bandeira, ela tem a cauda deturpada, perdão, a cauda, me ajudem, ela tem a cauda lesionada, né, com a parte perdida, e ela claudicava. Era uma sobrevivente de incêndios florestais, né, mas ela consegue até hoje reproduzir. Essa tamanduá está viva, de vez em quando estou com ela, repara o detalhe, eu topo com essa tamanduá de vez em quando. E assim, essa fauna, não só tamanduá-bandeira, como as onças, que nós vamos falar delas, principalmente a parda, os canídeos, de forma geral, esses animais amam as matas ciliares. Ou seja, assim, ao longo dessas matas ciliares, eu já encontrei, por exemplo, uma mãe com um filhotinho dormindo, e ela faz igual no zoológico, assim, o filhotinho fica no dorso dela, e ela vem com a cauda e cobre o corpo dela e o corpo do filhote também, como se fosse um cobertorzinho, sabe? E fica ali. Também eles fazem, assim, nesses campos limpos, que vocês olham, que parece que esse mato é baixo, mas ele bate muitas vezes na cintura da gente, né? Ou mais, porque as gramíneas adensam. E ali também ele faz ali algumas, abre aquela gramínea ali e faz um ninhozinho ali, podemos chamar assim, para ele também se abrigar. Professor, desculpa atrapalhar, mas tem algum relato da participação do macho também na criação do filhote e tudo mais? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não há nenhum trabalho e nenhuma observação de que o macho colabore no cuidado dos filhotes, porque eles só se topam mesmo no momento ali do processo reprodutivo. Eles não costumam caminhar junto, passar muito tempo, dias e dias, assim. Não há relatos de o tamanduá-bandeira exercer, ficar ao lado da fêmea e tampouco exercer cuidados parentais. Tá bom, obrigada. De nada, Jo. Eu gosto que me pergunte. Uma vez eu estava com duas alunas aqui, né, um pouco mais adiante aqui, e eu estava pesquisando pato-mergulhão, né? Aí eu peguei uma câmera minha, uma Leica, dei para as duas, falei assim,
olha, se vier acontecer alguma coisa, eu estou com rádio aqui, tá? Qualquer coisa, vocês fotografem, filho. Tá bom, tá bom. Aí, quando eu voltei, professor, que coisa mais linda do mundo, o que houve? Aí o Tamanduá Bandeira nadou, atravessou o rio. Eu falei, vocês fotografaram, filmaram? Ah, não, o importa é que está na nossa retina. Eu falei, não, claro, que importa, evidente, mas naquela época, hoje a gente já filmou, né? Eu tenho um ex-aluno que conseguiu até fazer umas imagens dele nadando, mas era raro, isso tudo era muito raro, né? Antigamente pouca gente usava fotografia, mas a fotografia científica, mas o registro da imagem é bom que você divide com os outros, né? Com as pessoas, com o mundo. Agora quem travou foi aqui. Bom, então, como eu disse, o Tamanduá Bandeira tem hábitos noturnos também. Aqui uma foto feliz, né, que ele mostra a garra. E também o tamanduá tem uma certa, faz alguma interação, as interações entre espécies, né, são chamadas interespecíficas, né? E uma delas ocorre com o caracará, ou seja, geralmente o caracará, geralmente não, com certa frequência ele acompanha o tamanduá, e os tamanduás de bandeira são muito ecológicos, né? Eles vão com a garrinha ali no cupinzeiro, mas ele não destrói o copiseiro todo, não. Ele escarifica ele um tanto, se alimenta um pouco e vai buscar outro cupiseiro em outra parte do território dele, dá chance daquele cupiseiro ali se recuperar, se regenerar, não destrói tudo, não. Mas aí o caracará, muito esperto, quando o tamanduá-bandeira abandona aquela área, que ele já se sente saciado com aquele cupiseiro, aí ele vai lá e come as larvinhas de cetim que o tamanduá não comeu, né? Então, isso nós temos ao longo dos anos registrado também. O cupinzeiro é fantástico. Um cupinzeiro vive muito bicho. Junto, aqui está um casalzinho de coruja buraqueira, mas é incrível. Mas essa estrada aqui era uma estrada do parque que não é permitida visitante. Eu havia encontrado um determinado ano esse tamanduá-bandeira, essa carcaça morta, e até iria retirar essa parte da mãozinha dele para um museu, para fins didáticos. Eu tentei forçar ali, mas não consegui. Falei, vou fazer isso na volta. Quando eu voltei, o caracará, está vendo lá, na ponta do bico dele, ele exercendo hábitos de necrófagos, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele, assim, é um comportamento de que ele, mais uma forma de interação, ou seja, ele pode se alimentar, sim, de animais mortos, principalmente temos registros de caracará se alimentando de tamanduá-mirim atropelado, mas esse caso aqui com uma carcaça de caracará, de tamanduá, é relativamente inédito, assim, acredito eu. Esse animal aqui, nesse asfalto, eu fotografei na estrada que liga São Roque a Passos, São Roque de Minas. Esse animal tinha cortado a mãozinha dele, porque retiraram a garra, muitas vezes para, talvez, como uma forma de culturalmente, algo, um ornamento, algo. Me impressionou muito a quantidade de ectoparasitas que estavam habitando a pele desse animal morto aqui. Né? Fiquei bastante impressionado. Fiquei impressionado também, ao longo da minha vida, a quantidade de animais mortos, de tamanduás-bandeiras mortos, é algo incrível. É incrível do ponto de vista triste. O quanto esses animais são atropelados diariamente, os índices alarmantes, né? No Brasil. Eu já quase atropelei um, querido, mas deu tempo de desviar. E é um perigo porque, na verdade, tem se negligenciado muito essas políticas públicas para a prevenção de atropelamento de fauna, né? Então, hoje se exige de concessionárias, onde se faz estudos de monitoramento de fauna, mas, historicamente, as nossas estradas públicas
elas não têm cuidados, e isso põe em risco não só a vida dos animais, sejam eles domésticos, como os cães, os cavalos, as vacas, os bois, enfim, mas também uma imensa variedade de fauna silvestre. É uma pena. Muito bem, vocês estão gostando desses bichos bonitos? Aí, então, agora, existem no Brasil, né, a grosso modo, seis gatos, assim, 6 felinos, e todos eles ameaçados de extinção, em diferentes graus. Né? Todos, a partir da lista de 2014, são ameaçados. E um desses animais é a onça parda, também chamada de sussuarana. Eu gosto muito de usar esse nome, porque tem uma origem indígena. Né? Mas a onça parda ela tem uma distribuição geográfica que vai lá do Canadá até a Patagônia. É incrível a distribuição dela, com subespécies já descritas e tudo. Mas a onça parda, nossa, eu sou um contador de histórias, eu vou te contar para vocês o que eu já passei com a onça, deixo para um outro dia. Mas, enfim, a onça parda, ele é um animal que, assim, existem raríssimos relatos de ataque a humanos. Geralmente é um animal que foge do humano. E aí eu venho observando assim, que é um animal de verdade de hábito noturno. Né? São raríssimos as avistagens desses animais diurnamente. Eu, particularmente, nunca vi uma onça parda de dia. Minto, eu já topei com uma no crepúsculo, mas não é assim aquele dia, é no final da tarde. Mas, assim, rastros e vestígios a gente vê a todo momento, no cerrado, né? Muito frequentemente. São animais leves, esquios, não passam de 40 quilos, 40. Animais de zoológico geralmente são mais obesos e podem chegar a pesos, vamos dizer assim, mais elevados, né? Até 70 quilos. Mas são animais que habitam diferentes hábitats, sejam eles florestais, seja a caatinga, pantanal, o cerrado brasileiro. E é um exímio predador de pequenas presas, sejam aves, roedores, pequenos mamíferos de forma geral, geralmente um animal já machucado ou eventualmente um ataque a uma capivara adulta, mas geralmente buscando preferencialmente animais mais jovens. Né? E eu tenho registro mesmo de uma capivara com marcas de ataque e tudo, mas, enfim. As onças pardas, elas assim, costumam vagar muito pela noite, até a alvorada, e elas têm grande interesse para áreas à margem de matas ciliares, porque as matas ciliares têm muita vida, né, ao longo das matas ciliares, mas não necessariamente e somente ao longo das matas ciliares. Mas nós encontramos muitos vestígios da onça parda, principalmente nas areias, nos bancos de areia que se formam ao longo do rio. Então, fica mais fácil de ver os vestígios dela. Mas ela roda por todo o cerrado. Né? São animais muito perseguidos, muito caçados, historicamente muito caçados. Né?